Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar a reação da imprensa paulista falando sobre o Palmeiras e o Flamengo. Mengão que assume a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Santos e aí o Flamengo ganhou 3 pontos de distância do Palmeiras. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também o palpite de quem será o campeão da Libertadores. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Créditos, canal da Gazeta, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Esse resultado aconteceu depois da vitória do Flamengo em cima do Sport. O Flamengo jogou antes, a gente vai mostrar já na sequência como foi o jogo do Flamengo. Vamos falar dos lances polêmicos de Flamengo e Sport, dos cartões amarelos, do suposto pênalti ou não a favor do Palmeiras em cima do Maurício. Mas antes, vamos pro jogo, o PVC. Assim, a leitura que eu fiz, se tivesse que realmente ter um vencedor, para mim seria o Santos. Entendi que o Santos teve um melhor desempenho. É bem verdade que a vitória só foi construída nos minutos finais contra um Palmeiras desfalcado, com muitos desfalques, mas todo mundo, ou a grande maioria, sempre fala que o Palmeiras tem elenco, o Flamengo tem elenco, e pegou um Santos que jogou a vida lá na Vila Belmiro. O resultado foi justo ontem, 1-0 para o Santos. Por que o Santos venceu, BBC? O Santos venceu porque foi melhor. Jogou melhor o jogo inteiro. O jogo inteiro, 70% do jogo. O Palmeiras melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Santos foi muito superior ao do Palmeiras. A bola não parava na frente do Palmeiras. O Santos, ao contrário, construía a jogada com o Willian Arão de primeiro volante. Quando não tinha a bola, ele até vinha entre os zagueiros, mas ele era o primeiro volante. Com o Zé Rafael, com o João Schmidt. Construindo o jogo pelos lados. O Barreal jogou bem. O Igor Vinícius jogou uma grande partida. Foi o melhor jogo dele. Foi o melhor jogo dele. E por isso, no segundo tempo, o Abel mexeu na marcação, avançou o Jefté para marcar o Igor Vinícius e puxou o Michael de lateral esquerdo, melhorou, mas o Santos foi melhor no jogo inteiro. O Neymar não jogou mal ontem. Eu não vou dizer, o Neymar não foi destaque do jogo, mas o Neymar não jogou mal ontem não. O Neymar jogou uma boa partida, embora não tenha sido destaque. Para mim, o destaque do jogo foi o Igor Vinícius e o Barreal, que tinha saído já quando o Rolezero entrou. Aliás, eu não sei porquê, né, Paulo? Alex, Miller, Chico, enfim, todos da mesa, Miller, eu não sei porquê o Vojvoda ter deixado o Barreal no banco nesse momento difícil, mas é a opção do treinador. E aí ele entra no finalzinho, ele dá uma outra qualidade. O Santos estava numa crescente e o Santos vence por 1-0. Ô Paulo, a gente vai falar já do lance que está sendo muito comentado. Foi pênalti no Maurício, não foi? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do jogo. Miller, Chico, o Alex, você, Paulo, fique à vontade. Então, eu vi o Brazão ontem um dos melhores também dentro de campo. Fez defesas assim incríveis. Lógico que o Santos fez um primeiro tempo brilhante. As substituições no segundo tempo não foram boas. Entrou o Robinho, o Lautaro. Colocaram o Lautaro na posição do Guilherme para ficar correndo atrás de lateral. O Lautaro não é esse jogador. Então o Santos no segundo tempo caiu muito até fazer o gol. Aí tem aquele negócio, né? O Neymar reclamou com o treinador de ser substituído. No finalzinho ele não estava andando, estava mal, aí o treinador não vai mexer nele de novo. Então deu sorte, né? Veio o gol, aí ele cresce novamente, o Santos cresce novamente, mas o Palmeiras não fez essa partida tão ruim como falam aí não. Segundo tempo, uma grande parte do segundo tempo só deu o Palmeiras. Ô Rafa, para mim, o melhor de ontem que o Santos teve não foi nenhum jogador de campo, com exceção do Robinho, que para mim é uma grande revelação. Mas foi exatamente o Vojvoda. O Vojvoda colocou em campo o que ele tinha de melhor. Você vai falar assim, pô, mas é Barreal, é fulano de tal, o Willian Arão, não são grandes jogadores, já foram, né? É um time mais ou menos mesclado para cima, né? Com uma idade maior, uma média de idade maior. Mas ontem o Vojvoda armou um esquema contra o Palmeiras que engoliu o Abel. Ele engoliu o Abel Ferreira com um esquema forte de marcação. O Santos não só marcava o Palmeiras na saída de bola. Quer dizer, foi um negócio impressionante o que o Santos fez ontem. Ô Alex, dá para justificar, né? Nem usou como justificativa, o Abel de modo geral não usou como justificativa, mas dá para justificar as ausências. É claro que o Palmeiras com a sua força máxima é um time, mas esse Palmeiras com força máxima foi o Palmeiras que perdeu do Mirassol.
Sim. Né? O Palmeiras nos últimos 2 jogos no Campeonato Brasileiro, em reta final, em sprint. Não adianta a gente ficar olhando muito pro Santos, o Alex. Mas o Palmeiras perde pro Mirassol, tinha vantagem, perde lá, perde pro Santos, na situação que o Santos está, né? E perde 6 pontos, em 6 pontos disputados, perdeu 6. Dá para colocar tudo na conta das ausências ou não é por aí? Tudo não, mas uma boa parte. Não é porque o time completo perdeu pro Mirassol que, né, nenhum time completo vai ganhar todos os jogos. O Palmeiras jogou mal contra o Mirassol e perdeu justamente. Acontece. Mas é claro que num clássico, na casa do adversário, na Vila Belmiro, contra um Santos que precisava desesperadamente dessa vitória, todo um caldeirão criado, formado, um ambiente hostil formado pela torcida do Santos, pela diretoria do Santos. O Palmeiras entrou lá com um número excessivo de desfalques, por jogar numa data inconcebível, na minha opinião. Esse jogo não poderia ter acontecido na data FIFA, nem o do Flamengo. O Flamengo deu sorte de a data FIFA contemplar um jogo contra o Sport já rebaixado e o Palmeiras contra o Santos desesperado. É óbvio que o Palmeiras hoje, sem o Vitor Roque, sem Andréas Pereira, sem Gustavo Gomes... Mas o Palmeiras, espera, só posso fazer um parênteses? Não dá pra você comparar com o Palmeiras. Eu quero ouvir o Miller, peraí, gente. Eu ouvi, não é o seu caso, mas eu ouvi muita gente falando: ah, é um absurdo ter colocado o Palmeiras para jogar. O Palmeiras... Também aceitou. Né? O Palmeiras pediu lá atrás, me corrija se estiver errado, lá atrás ainda, quando no Mundial, o Santos queria jogar, o Palmeiras não quis jogar, o Palmeiras, tanto que o Abel fala sobre o tema. O único detalhe, Rafa, disso daí é que o Palmeiras, na minha visão, comeu bola. Os outros 3 clubes, cada um cuida do seu: Flamengo, Sport, Santos e Palmeiras. Mas o Palmeiras, que é um dos interessados, comeu bola na ocasião em que houve a semana livre por conta das quartas de final da Copa do Brasil. Era uma semana que tinha data, que tinha calendário. 10 e 11 de setembro, mas dia 9, Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Emi Martínez e Piquerez estavam na seleção. Mas eram 3, 4, não era todo mundo. Eram 4. Era melhor jogar sem eles do que jogar agora sem Vitor Roque. É que aí você aposta que lá na frente você não vai ter os 4 fora e acabou tendo os 7 fora. Você acha que só para pontuar, né, Miller? Porque muita gente tem falado, e cada um tem direito de falar o que pensa, mas o Palmeiras, ele aplaudiu a CBF em todas as decisões e pediu, inclusive lá atrás, no Mundial, né, referente a adiamento de jogos. Tanto é verdade que o Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora. Miller, essa derrota, ela mostra alguma coisa para você? Né? A derrota do Palmeiras brigando pelo título e o Santos brigando para fugir do rebaixamento, e o Santos vence, com o Neymar muito longe daquilo que a gente espera do Neymar. Ela mostra alguma coisa, isso? É peso de camisa? Ah, o tal elenco existe, não existe? Enfim, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, me mostra que é aquilo que eu falei aqui várias vezes. O elenco do Flamengo tem muito mais qualidade que o elenco do Palmeiras. Porque quando se fala de desfalque do Palmeiras, o Flamengo também estava desfalcado, se não me falha a memória. Independente dos adversários. Claro. O Flamengo pega uma baba do quiabo já rebaixada, já sem força nenhuma, e o Palmeiras pega um clássico num Santos com a iminência de ganhar e sair da zona do rebaixamento. Santos jogando a vida. Exatamente. Então acho que são jogos distintos, adversários distintos, porém, o Palmeiras gastou 500 milhões, por quê? Pra quê? Até mais, então, o Alex está me corrigindo aqui. Gastou mais de 500 milhões em contratação e quando perde vários jogadores, né, titulares, não consegue ter a mesma qualidade do time titular. Eu acredito que ontem o Palmeiras não jogou nada, né? O Santos, né, em todo momento, como disse o PVC, foi melhor e teve mérito para poder vencer a partida, né? Acredito que o Palmeiras, até os titulares que jogaram, que jogam constantemente, Rafael Veiga, Aníbal, o Felipe Anderson, pelo amor de Deus, poxa vida, tá desfalcado, então eu vou provar pro treinador, eu quase que não jogo, que eu tenho condições de ser titular. Isso falta. Então eu acho que esses jogadores que quase não jogam com o Abel, ontem poderiam ter mostrado um pouco mais, até porque eles estão num grande time multicampeão, e não foi o que aconteceu. O Santos, né, um time que na zona do rebaixamento, o Neymar fora de forma, mesmo assim o Santos, com alguns jogadores, como pontualizou aqui o PVC e o Alex, o Aníbal, o Barreal jogou muito bem, né? Gostei do Roleiser que entrou, entrou pouco, mas entrou e foi suficiente para fazer o gol. Acho que ontem o Palmeiras deu de mão beijada a liderança para o Flamengo e não precisava disso. Eu só acho, Gava, rapidinho,
que no segundo tempo, eu não acho que o Santos foi superior ao Palmeiras, não. Pelo menos o Palmeiras teve algumas oportunidades claríssimas de gol. Uma com o Flaco Lopes, inclusive, que ele tinha 3 alternativas. Tocar na direita pro Maurício, na esquerda pro Luigi, ou chutar... entrou muito bem no jogo. Ou chutar, que é o que ele fez. Ele chutou pra fora aquela... Escolheu a pior opção, né? Escolheu a pior opção. Teve alguns momentos do segundo tempo que o Palmeiras acabou... O Brasão... Mas no geral, o jogo não... jogo só 90 minutos. No primeiro tempo só deu Santos, só que foi um chute no gol só. Um chute no alvo. O Real que era a bola do gol que o Carlos Miguel tirou com o pé. É que eu acho assim, 70% do jogo pra mim o Santos fez. Tudo bem, mas os 30% que o Palmeiras melhorou, teve chance de fazer gol também. Até o Brasão fez 4 defesas. Olha a defesa aí. Veja só, nós tivemos acho que 3 jogos, é isso? Se eu estiver errado, 3 jogos na data FIFA, é isso? Isso. Né? E o que a gente tem falado nas últimas rodadas sobre arbitragem, falei, bom, 3 jogos, tudo bem, valendo liderança, mas falei, acho que vamos passar ileso na arbitragem e nas polêmicas. Não passamos. Tem polêmica e a gente vai discutir. Separe então o lance, possível pênalti a favor do Palmeiras ou não, e a gente vai discutir isso em cima do Maurício, e as expulsões dos jogadores do Sport que decidiram, claro, o desenho do jogo, a vitória do Flamengo sobre o Sport. Então quando você vai separando essas polêmicas para a gente discutir com a bancada, que a arbitragem nessa reta final está tendo um papel determinante no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi a vitória do Flamengo, colocou o Flamengo, né, à frente do Palmeiras. Se você chegou de Marte agora, né, sim, que foi um amasso, né, não foi isso. O primeiro tempo foi um sofrimento para o Flamengo, 1-1, depois 2 jogadores expulsos. Eu quero falar do pênalti não marcado para o Palmeiras, na minha opinião, mas um Flamengo que, apesar da liderança, retomou liderança e tal, foi sofrível ontem, hein? Pelo menos o primeiro tempo, depois com 2 a mais. Foi, o Flamengo foi contemplado pelas 2 expulsões do Sport, porque até a primeira expulsão o jogo estava mais difícil. Estava 1-0 para o Sport, não que o Flamengo não fosse virar o jogo, até acho que iria virar também, mesmo sem as expulsões, mas é óbvio que quando o Sport tem 2 jogadores expulsos, um na sequência do outro, o jogo fica a caráter para o Flamengo tranquilamente e naturalmente construir essa goleada aí, sem fazer muita força. O Flamengo fez o jogo dele. Burrice foi dos jogadores do Sport, fazendo umas faltas desnecessárias. Aliás, a segunda expulsão, eu fiquei cabreiro. Então vamos ver. A sensação era que o cara fez de propósito, sabia? Já tinha amarelo. Vai falando do jogo. Chileno, coloca o segundo cartão amarelo para o jogador do Sport. Matheus Alexandre. A primeira expulsão. E o jogo, a primeira expulsão. Pois não, PVC? Não, então, o jogo estava 1-0 quando teve a expulsão do Matheus Alexandre, que não tem. A expulsão do Matheus Alexandre é indiscutível. É lógico. Ele dá o carrinho, já tinha cartão amarelo, dá o carrinho. Quem vai dar um carrinho pega desse? o Ayrton Lucas. Pra quê? Pra quê? E aí nós fala que pegou a bola. Ele pode até ter visado a bola, mas ele foi vaca louca, imprudente, foi lá, já tinha amarelo, não tem como não dar amarelo. Ele não precisava fazer a falta, né? Lateral, isso, cara, isso é lance. A bola já estava saindo. Ele toca realmente no jogador, gente? Toca. É isso? Toca. Veio a imagem por baixo? Vamos ver se veio a imagem, só essa imagem? Mesmo que ele toque na bola também, mas ele foi muito forte, um carrinho... Já tinha amarelo. Ele resvala a bola, já tinha amarelo. Ele pega a bola, mas pega o cara também. Aí o jogo tava 1-0 pro Sport. 1-0 pro Sport. Mas sabe o que é isso, Garrafa? A mania do jogador, em vez de correr com outro jogador, quer dar carrinho. Mas ele não então pra você, Paulo, expulsão, o segundo amarelo justo. Alex? Justíssima. PVC? Justo. Sem intervenção da arbitragem. Chico? Olha, a gente... Segura que talvez não tenhamos unanimidade. Então o Chico vai pensar se foi justa a expulsão ou se o Flamengo foi beneficiado. Você vai pensar, Chico. Você vai pensar. Miller, tem que reclamar, já tinha amarelo, dá uma entrada dessa aí, o árbitro acertou em mostrar o segundo amarelo. É que eu acho que o jogador do Sport, como tá chegando o Natal... por favor, Chico. Como tá chegando o Natal, ele quis dar esse carrinho, Papai Noel, né? Como dizia o grande saudoso Tele Santana. O jogador não joga com a bunda no chão, pelo amor de Deus. 2 semanas atrás aqui, nós estávamos conversando e mostrou os últimos jogos dos dois equipes. Vamos ver. E aí todo mundo deu o Palmeiras como favorito. Mesmo com uma estrada mais fácil. Gente, uma estrada mais fácil. Tá aqui. Então, primeiro, antes dessa sequência, só mostra a classificação, Chile. Depois você volta aqui. Né? Aí vamos com a sequência até a Libertadores e sequência final do Brasileiro. Olha lá. Então ficou assim, falando da parte alta da tabela. Flamengo, com os 2 jogos de ontem, o Flamengo retoma a liderança, vai a 71 contra o 68, 3 pontos de vantagem.
número de jogos o mesmo, número de vitórias o mesmo. Cruzeiro 64, Mirassol fechando. Esse Mirassol é incrível, né? Mirassol fechando o G4 com 59, Bahia é o quinto, Botafogo o sexto, Fluminense o sétimo, Bragantino o oitavo, São Paulo o nono, Atlético Mineiro o décimo. Daqui a pouco a gente fala da sequência da classificação. Antes de Libertadores, Chile, põe a classificação até a final do Brasileiro. Pode ser assim? Você prefere, Chile? Podemos? Não, tudo bem, vamos analisar aqui primeiro, ó. Então, antes da final tem a final da Libertadores. Antes de todos os jogos tem a final da Libertadores. Olha a sequência até a Libertadores. Palmeiras tem vitória em casa, no meio de semana. Flamengo, Fluminense fora. Depois, no final de semana, o Palmeiras pega o Fluminense no Allianz. O Flamengo pega o Bragantino em casa. E depois, antes da decisão da Libertadores, o Palmeiras pega o Grêmio fora. E o Flamengo pega o Atlético. Pode ser o Atlético campeão da Sul-Americana ou não. Quem tem um caminho mais complicado, né? E a pergunta é: o Flamengo vai levar essa vantagem até a decisão da Libertadores ou não? Então, só para responder o que o Paulo Sérgio falou, você pode achar a tabela do Palmeiras mais fácil ou mais difícil. O que eu estou dizendo só é que a tabela sempre respeita, nos 4 últimos jogos, 2 em casa e 2 fora. Sempre respeita. Sim. E com a variação: casa, fora ou fora, casa. E dessa vez, por uma circunstância, teve que mudar. E o Palmeiras aceitou a mudança. Eu acho que a CBF foi muito bem na mudança. As 2 momentos que a CBF foi muito bem. Quando o Flamengo reclamou, mas foi muito bem, ela salvou o Campeonato Brasileiro. Porque o campeonato ia terminar no dia 21 de dezembro. E no dia 10, o time que ganhar a Libertadores tem que estar na Copa Intercontinental. É isso. Então, se não tivesse invertido a tabela com a Copa do Brasil, não tinha campeão brasileiro esse ano. A CBF salvou o Campeonato Brasileiro ao inverter e jogar a Copa do Brasil para o final do calendário. Palmeiras e o Palmeiras não votou. E foi extremamente engenhosa a mudança para puxar o Bragantino e Atlético para hoje e para jogar Palmeiras e Atlético para a penúltima rodada. Só que causou uma situação inédita nos pontos corridos. E o Palmeiras não falou nada. E agora, o Palmeiras não reclamou. PVC, já que você está com a palavra aí, começando por você, quem tem o caminho mais complicado, menos difícil, e o Flamengo chega para a final em vantagem ainda no Campeonato Brasileiro, dá para dizer isso? Olhando esse cenário, eu quero que a gente vai chutar. A chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é antes da Libertadores. É antes da Libertadores. É o Flamengo perder o jogo do Fluminense, ou perder o jogo do Atlético, ou empatar um dos dois e empatar com o Bragantino. Que o Bragantino se recuperou, né? Ou seja, para você o título do Palmeiras passa por essas 3 rodadas, é isso? O Palmeiras tem que ganhar os 9 pontos e torcer para o Flamengo perder 3 pontos ou 4. Obrigatoriamente passa. Obrigatoriamente passa, até porque o Flamengo é líder do campeonato. Tá? Ele tem que torcer para o Flamengo tropeçar e ele vencer. E olhando aqui, dá Miller, para que aconteça isso? 9 pontos? Os dois times para mim, nesses 3 últimos jogos, nesses 3 jogos que você está dizendo aí, os dois tem uma trajetória relativamente, teoricamente, fácil. Tá. Só o Atlético Mineiro com o Flamengo que vai ser o Atlético campeão da Sul-Americana, amolece mais. Agora, se o Grêmio tá lá embaixo na tabela, e aí? Vai pegar o Palmeiras. Lá O próprio Vitória. Exatamente. O Vitória precisa de pontos para passar novamente. Pega 2 times desesperados, Rafa, o Palmeiras. E Fluminense é campo neutro. E o Vitória. No Maracanã, exatamente. Não é jogo fora. Não é jogo fora, é neutro. Consta na tabela como se o Flamengo fosse jogar fora, mas é Maracanã. São 2 casas, exatamente. O ano passado o Vitória ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. PVC, claro que é situação de imaginação. É chute, exatamente. É esse cenário que você falou. De 3 vitórias do Palmeiras e o Flamengo perdendo pelo menos 3 pontos. Você acredita? É possível olhando aí? Possível é. Hoje, olhando para a tabela, a chance do Flamengo ser campeão brasileiro é muito maior. Agora, vou fazer um pecado mortal do Palmeiras, que é igual ao do ano passado. O ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu para o Vitória. A gente podia, no Allianz Parque, a gente podia dizer, perdeu para o Vitória no Allianz Parque e perdeu o campeonato. Não foi. O Palmeiras ficou 6 pontos abaixo do Botafogo e perdeu para o Botafogo no turno e no retorno. Onde ele perdeu o campeonato? No confronto direto. E neste ano, também, ele perdeu para o Flamengo no turno e no retorno. Sim. Se ele perdeu o campeonato, ele perdeu no confronto direto. Não tem. O pecado mortal do Palmeiras é perder o jogo ganhou no confronto direto. Exatamente. Até porque o jogo no passado contra o Vitória não foi na reta final. Não, foi a primeira rodada. Exatamente. Diferente. Mas eu acho que
Eu, como palpite, já que a gente aqui só pode palpitar em relação a isso, claro. Uma lógica, o meu palpite é de que Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores com uma diferença menor do que está hoje. Talvez com o Flamengo até à frente, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar os 3 jogos e o Palmeiras obrigatoriamente vai ter que somar mais pontos para buscar o título. Eu acho que essa diferença cai, só não sei se o Palmeiras consegue alcançar. A sequência até a final do Brasileiro, Chile, por gentileza, então. E o Paulo e o Chico ainda não falaram. Aí já são todos os jogos, né? Os 5 que faltam. Então os 2 últimos para cada equipe são os 2 últimos. Pós-Libertadores. Né? Pós-Libertadores. Repara o Flamengo. Casa fora. Que é todo mundo. Mas todo mesmo mundo assim, essa trajetória do Flamengo é mais difícil. É mais difícil. Por que difícil? O Mirassol. Ô, Paulo, muita gente apostando, o Flamengo vai pegar o Mirassol lá em Mirassol. Quando chegar lá em Mirassol, o Mirassol já resolveu a vida dele. Tá Libertadores. Mas o Mirassol não tá nessa daí, não. O Mirassol em casa é uma equipe muito competitiva. E os clubes grandes têm perdido ponto lá. Mas é que na última rodada ele já tá na sombra. Exatamente. Então, mas aí. mas tá na sombra, mas jogar com o Flamengo mais tranquilo e mais à vontade. Pera, olha o que me veio à cabeça. Hoje eu tô meio assim, hein? Eu tô andando demais com o Matheus. Olha só. Não vamos falar nem mala branca nem mala preta, vamos falar na tal da mala. Imaginemos que Palmeiras e Flamengo cheguem até a última rodada brigando pelo campeonato. Que o Palmeiras dependa da. Mirassol pode resolver o campeonato. Pode. Se engrossa o jogo, o Flamengo precisa ganhar do Mirassol. Tia Leila com o seu avião. Aviãozão em Congonhas ou no Catarina? Tá podendo sair de Congonhas? Já não? Já pode? Mas vou jogar em Mirassol de ônibus. Mas para uma missão especial, acho que é avião, PVC. Para essa missão. Eu não entendi. Tia Leila pega o avião em Congonhas. Atenção, senhores passageiros, destino a Mirassol. Vai a Mirassol, ou um enviado dela vai e chega com Existe isso, não vamos falar de cor da mala, mas é uma mala recheada. Existe isso em última rodada de campeonato? Um bichinho extra, incentivo. Existe isso? Porque tá todo mundo entendendo que o Mirassol já resolveu a vida na última rodada. Na Alemanha tem? Na Alemanha tem, Paulo? Tem, Paulo, isso? Saiba não. Deixa eu ver, olha pra mim, Paulo Sérgio. Você tá tirando. Eu não falei nada, você vai olhar pra mim. Não, que eu saiba não. Mas existe isso no futebol? Não sabe se tá nome. Na Itália tem, Miller? Claro. Mas peraí, mas o exemplo maior foi o Rossi, que foi preso por 3 anos. Justo, claro. O saudoso Paulo Rossi. O chefe de torre. Ele foi Miller, preso. você vai continuar. O chefe da torre do aeroporto falou: Rafa, o aeroporto em São José do Rio Preto, não vai a Mirassol, que o avião da Tia Leila é muito grande. Olha, Rafa. Quando foi a última vez que você foi para o Rio Preto de ônibus? Foi com 96. Palmeiras 96, e América. Depois foi de busão. Depois você foi de avião? Já fui de avião com São Paulo, né? Mas com o Palmeiras. Pra levar espécie é melhor de avião, Rafa, né? Rafa, mas o que você está falando aí, eu acho que não procede. Em que sentido? Para mim, se chegar na última rodada do Palmeiras dependendo do Mirassol, esquece. Eu acho que a qualidade do Flamengo aí não vai deixar passar esse título. Não passa. Para mim, eu acho que o Flamengo chega contra o Mirassol, já chega para mim praticamente campeão. Se não acontecer, por isso que eu tô falando, se não acontecer um tropeço do Flamengo nesses 3 jogos, resolve. Ele vai chegar na última, ele tem uma chance gigantesca. Na última rodada, já chega campeão, Rafa, não tem jeito. Tudo bem. Estamos no campo da hipótese. A Libertadores, tem muita gente apostando o seguinte. Aí dá aquela acomodada. É bolsa de apostas, né? Muita gente dizendo o seguinte: um ganha a Libertadores, outro ganha o Brasileiro. Eu entendo que quem ganhar a Libertadores bate o Brasileiro. Porque você perder, por exemplo, imaginemos o Flamengo perdendo a Libertadores pro Palmeiras. Em 2 jogos, se precisar daqueles 2 jogos, você virar a chavinha, eu acho que é muito complicado. Você vai numa ressaca danada e quem ganhou vai embalado e vice-versa. Caso o Flamengo ganhe a Libertadores, eu acho que quem ganhar para mim a Libertadores, e a minha aposta sempre foi no Palmeiras. Acho o contrário. Você sendo campeão, você joga mais à vontade e aquele. Então a pergunta é: como termina a temporada? Palmeiras e Flamengo, quem será o campeão da Libertadores? Aí é palpite, Paulo. É palpite, a gente já fez uma avaliação. Só pra gente sentir o termômetro. Eu acho, particularmente, que o Flamengo, pelo futebol que está mostrando, ele vai ser campeão antes de disputar a Libertadores. Nossa! Ele já chega nos campeão. 3 jogos. Nos 3 jogos. Como diz o PVC. Ele vai fazer um amistoso de alta
alta performance contra o Mirassol. O Mirassol não vai atrapalhar o Flamengo. E o Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele será também campeão do Brasil, já é campeão brasileiro para você. E aí ele será campeão da Libertadores também? Vai ser campeão da Libertadores também. Então, tem um time mais experiente que o Palmeiras. Para você, Miller, observando o elenco, times, o que as equipes estão jogando, estão oscilando demais, a sua aposta hoje seria quem seria o campeão da Libertadores, na ordem, quem seria o campeão brasileiro? Eu falei já várias vezes aqui que para mim o campeão brasileiro é o Palmeiras. E o da Libertadores é o Flamengo. Tá certo. Né? Depois desse tropeço do Palmeiras, o time do Flamengo agora, líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente o Flamengo vai querer tropeçar nas próximas rodadas. Zé Paz, para você. Tem. Desculpa, Miller. Para você, Zé, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É difícil não condicionar com o que aconteceu agora. Eu acho que a chance do Palmeiras é o Flamengo tropeçar diante do Fluminense por ser um clássico. Eu acho que agora o Flamengo tem tudo para ser campeão dos dois. Campeão dos dois, PVC. É palpite, é uma avaliação daqui. Lógico, tem muita coisa para acontecer, apesar de 5 rodadas e uma decisão enorme, gigante lá em Lima. Flamengo ganhou o Brasileiro e o Palmeiras ganhou a Libertadores. Flamengo Brasileiro e Palmeiras Libertadores. Alex Miller. Até a rodada passada eu estava que o Palmeiras seria campeão brasileiro e eu vejo o Palmeiras mais sólido, mais consistente do que o Flamengo, inclusive hoje, mesmo tendo melhores peças individualmente. Eu acho que o Flamengo não está fazendo um período tão regular. Contra o próprio Sport ele teve dificuldade, depois dos 2 expulsos. Alex, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Neste momento, eu acho que está mais para o Flamengo ser campeão brasileiro e sinto o Palmeiras forte para ser campeão da Libertadores. Paulo? O Flamengo na final de Libertadores é Flamengo. Eu vim em 21. Então calma, depois segue o líder. E brasileiro? E o brasileiro eu acho que eu continuo com o Palmeiras. Eu tinha falado Palmeiras, apostando no Palmeiras, o Flamengo, esse vacilo aí do Palmeiras perdeu 6 pontos. Eu não consegui. Eu te falei, uma coisa é você vacilar com 8, 10 rodadas faltando. Isso. Agora você vacilar com 5. Perder de 6 pontos, o time brigando pelo título perde os 6. Vacila no momento que não se deve. O Flamengo perdeu quando podia perder. No Fla-Flu, eu tive no Maracanã no último. O Flamengo foi muito superior à equipe do Perdeu 5 gols. Muito superior. A gente ainda vai falar. A gente vai. Pois não, Pedro. Fez um gol aos 40 do segundo tempo. O gol do Pedro. Com o Pedro. Mas perdeu. Pô, quantas oportunidades teve esse? Toda na retranca. Exatamente. Na retranca. Quantas oportunidades o Flamengo teve? Poxa, inúmeras. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa, então, falando sobre essa comparação aí entre Flamengo e Palmeiras. Quem será o campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro? E na sua opinião, já coloca nos comentários, já deixa aí a sua opinião. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida do Flamengo será contra o Fluminense, um clássico carioca, vai ser no Maracanã. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like aqui desse lado, ó, tem mais vídeo e informação do Flamengo, é só você clicar e acompanhar junto com a gente se vê no próximo vídeo.